Antes de mais nada, agradecer a oportunidade de poder estar conversando sobre essa obra, né, do Dreyfus e destacar isso que a Suzana trouxe um pouco no início, o lugar de onde a gente fala, né? Vocês viram pela formação, administração, ciências sociais e até nessa perspectiva eu lamento ter estudado conjuntura econômica brasileira e internacional nos bancos, né, da administração, sem ter lido essa obra, né, que eu acho que mostra, e a gente vai poder ver, creio eu, ao longo da exposição, que mostra bastante, ou ajuda a compreender bastante a nossa formação econômica, política e social, já que o autor faz, né, uma análise macroestrutural, podemos dizer assim. Como é que a gente pensou a dinâmica da apresentação? Eu e o professor Fajão dividimos, o livro tem 10 capítulos, né? Quem já conhece o livro, são em torno de 500 páginas esses 10 capítulos, e depois tem mais umas 400 páginas de anexos e apêndices, documentos que o autor teve contato. Então, nós dividimos esses 10 capítulos, eu vou apresentar os 5 primeiros e o professor Fajão depois faz a apresentação dos 5 capítulos que seguem. A ideia é a gente poder ir trazendo alguns pontos principais de cada capítulo, fazendo alguma reflexão sobre eles e depois também a gente dialoga, pode abrir para conversar com todos e todas. Vamos ver se eu vou me entender com o Prezi aqui, colaboração do nosso colega Caio, né, que fez a nossa apresentação. Passou para o Prezi. Vamos lá. O autor, né, o René Dreyfus, é um uruguaio, né, talvez vocês já saibam, conheçam, formado em Ciências Políticas e História pela Universidade de Haifa, em Israel, com mestrado em Política, né, na Grã-Bretanha, e PhD em Ciência Política em Glasgow, na Escócia, também em Grã-Bretanha. Ele é um poliglota, fala muitas línguas e teve convivência também, ele era, né, faleceu em maio de 2003. Ele teve boa parte também da sua trajetória no Brasil, na Universidade Federal de Minas Gerais, também contribuição na Unicamp. E esse livro é fruto, né, da pesquisa que ele faz entre 1976 e 80 para a tese de doutorado dele na Universidade de Glasgow. Ele, no momento que ele aborda a temática, ainda é um tema que está, né, durante a produção do livro ainda estamos na época do tema abordado, então não terminou o período, né, da ditadura, mas ele teve acesso a importante e farta documentação. Quem conhece o livro ou quem tiver a possibilidade, vendo os anexos ali, os apêndices, vai ver que ele teve essa possibilidade. Tem um pouco aqui outras obras, né, do autor, mas a gente vai ficar nessa primeira, que é 1964, A Conquista do Estado, e aí eu chamo a atenção, e o primeiro capítulo deixa isso evidente. Eu chamo a atenção para o subtítulo, Ação Política, Poder e Golpe de Classe, né? Então, no primeiro capítulo, já fica claro essa análise que o autor vai fazer dessa perspectiva de tensões entre classes, né? Que não necessariamente passa pelos caminhos tradicionais de formulação de política, não necessariamente passa e se canaliza para a questão do Estado, mas também para toda uma estruturação de um poder paralelo. E no primeiro capítulo, onde ele vai trabalhar a formação do populismo, isso já fica bastante presente. Então, nesse primeiro capítulo, ele mostra, né, ele não trabalha muito o período anterior a 30, ele vai mostrar que até 1930 o Estado brasileiro ele era liderado por uma oligarquia agrocomercial, né, com principalmente elites rurais do Nordeste e os plantadores de café de São Paulo, que tinham interesses exportadores, agroexportadores, né, e importadores. E esse bloco, na verdade, ele influencia a burguesia industrial que viria a se formar. Então,
na década de 20, a gente tem o surgimento de novos centros econômicos regionais, né? Se a gente tinha elites lá nordestinas e também a questão de São Paulo, a gente agora tem a formação do Rio Grande do Sul agrário e de São Paulo e Rio de Janeiro numa perspectiva industrial ele traz. E aí tem um deslocamento do poder político agrário, né, e comercial do Nordeste para o Sudeste do país. E isso tem, então, a formação de novos grupos urbanos e uma crescente urbanização e industrialização que abala e desorganiza a estrutura do Estado oligárquico, né? Então, se nós pensarmos nessa perspectiva, né, essas questões, então, de urbanização, concentração urbana, ainda hoje, né, a gente percebe que elas alteram configurações de poder, questões político-econômicas, né? Então, ele, no início, trabalha essas questões. Essa burguesia industrial que emerge, na verdade, ela não destrói ou ela não... ela, em parte, né, ela dialoga com aquela classe agrária e até aceita alguns valores dessa elite. Ele, não sei se chega a formar uma identidade, num princípio, mas há uma certa convergência, uma conciliação de interesses, né, ainda que efêmera, que vai se inserir já no governo de Getúlio Vargas. Então, há uma diferença de interesses, mas que consegue, em certa forma, convergir e, nessa perspectiva, o governo Vargas, né, Vargas assume um papel de intermediário, de conciliador desses interesses diferentes, até mesmo contraditórios. E uma coisa que acho que é importante aqui nessa primeira parte, para o raciocínio do autor, e para entender um pouco, eu acho, a continuidade, é que ele coloca uma questão importante, é que nenhum desses grupos, né, nenhuma dessas elites consegue canalizar uma hegemonia política, fazendo com que o seu projeto ou os seus interesses seja o projeto, o interesse, por exemplo, da nação, né? Então, temos uma crise, né, de hegemonia política que é marcada lá pela Revolução de 30, que ele vai trabalhar um pouquinho mais na sequência. O Estado Novo, então, surge justamente, né, dessa incapacidade da burguesia industrial em liderar esses componentes oligárquicos desse estado de compromisso, dessa relação elite burguesa industrial e a questão dos agroexportadores, né? Industriais e proprietários de terra convergem em interesses, né, no sentido de identidade, mediados pelo aparelho burocrático e militar do Estado, né? O Estado Novo, então, tem forte intervenção do Estado, né, de Getúlio Vargas, e sob a égide desse Estado Novo, começam alguns estágios de nacionalização, criação de algumas empresas estatais. O Estado passa, então, a ser um importante produtor de bens e serviços, né, e dá espaço para o desenvolvimento da indústria privada, para a expansão do sistema bancário e para a participação de profissionais da classe média e dos militares no seu aparato administrativo. Tudo isso vai ser importante, né, na sequência, quando ele trabalha um pouco a formação de uma estrutura de poder paralelo e a formação de uma classe, né, que vai, então, estar levando à frente essa estrutura. O Estado Novo moderniza, em parte, o aparelho estatal, né, e ao mesmo tempo que ele dá diretrizes para o desenvolvimento industrial, ele cria estratégias de intervenção, dominação e influência para a manutenção da questão da paz social. Por exemplo, a questão da regulação do trabalho, né? Uma política percebida como protetora dos pobres, lá no paternalismo de Vargas. Porém, a gente tem, com o final da Segunda Guerra, mudanças que acabam trazendo uma maior agitação de classe, tem novos independentes sindicatos que se formam e o crescimento do Partido Comunista. Reagindo também a isso, as associações empresariais começam a convocar convenções, congressos nacionais, para repensar o papel delas
no cenário pós-guerra, né? Então, ele destaca a primeira conferência das classes produtoras lá em Teresópolis, em maio de 45. O que para ele isso mostra ou evidencia nesse momento, né? Uma tensão evidente. Os empresários locais, né, longe de serem hostis à penetração multinacional, até favorecem essa penetração, né? E Getúlio Vargas vincula o desenvolvimento da economia a um caminho nacionalista e, de certa forma, estatizante e distributivo, que a gente vê, estuda lá em toda a questão do populismo. Então, Getúlio tenta estabelecer uma hegemonia burguesa baseada em limitada e controlada ação das massas urbanas. Então, tem essa tensão. E a figura de Getúlio daí acaba se tornando, né, ou acaba adquirindo, e aí toda a questão também do populismo, uma centralidade, tanto em representação ao Estado, como em relação às massas, e isso acaba alarmando as classes dominantes, a classe média, porque ele aumentaria muito, né, o seu carisma junto às classes trabalhadoras, né, e se consolidaria enquanto intermediário político no comando do Estado, né? Isso tem consequências, cresce a tensão, que aí culmina no golpe que tira Vargas e coloca o Marechal Eurico Dutra no poder. O governo do Eurico Dutra, né, no relato e na pesquisa de Dreyfus, ele mostra que é um governo fortemente influenciado por empresários, que tem postos chaves na administração e, ao mesmo tempo, né, que esse governo, então, tem essa influência, ele tem as classes, né, as entidades representativas, por exemplo, a Fiesp, buscando apaziguar as demandas dos trabalhadores. E aí toda a questão, inclusive, da criação, né, do serviço social da indústria. É também no governo de Dutra que se estabelece a Escola Superior de Guerra, que depois vocês vão ver na sequência do raciocínio do Dreyfus, é um ator importante, né? Vai aparecer como uma importante, e ela tem na sua formação oficiais anti-Vargas e pró-UDN. Em 1950, Vargas retorna, né? Reconduzido ao poder, com um bloco populista formado por diferentes partidos. E nessa segunda gestão de Vargas, o Congresso assume um papel mais importante, né? Pela leitura que se faz do livro, o Congresso torna um espaço de certa conciliação, absorção de diferentes interesses e adquire um certo grau de controle ao Executivo. Vargas tenta impor uma política nacionalista, né? Tem essa criação da Petrobras e tal, e os interesses multinacionais sentem-se um pouco de lado, toda uma questão de pressão, até que há um fato que todos conhecem, né, o suicídio de Vargas, e aí a política de Café Filho que favorece claramente as corporações multinacionais. Para o autor, né, o governo do Juscelino segue esse modelo de uma política de desenvolvimento que estabelece condições para a proeminência econômica do capital oligopolista multinacional e associado. E aqui me parece, né, que tem uma questão bastante importante que ele vai trazer já no final do primeiro capítulo, que então esse momento, né, mostra a formação de um Estado paralelo multinacional no Brasil. Então, uma administração paralela, composta de diretores de empresas privadas e empresários com qualificações profissionais e por oficiais militares, que permitia que os interesses multinacionais e associados ignorassem os canais tradicionais de formulação de diretrizes políticas e os centros de tomada de decisão, contornando assim as estruturas de representação do regime populista. Então, se tinha a formação de uma estrutura paralela que contornava aquela perspectiva tradicional de formação de políticas que tinha, então, representação lá no regime populista. E aí, no capítulo seguinte,
ele vai começar a mostrar um pouco essa estrutura, né? Quem faz parte, como se forma, como se mantém um pouco essa estrutura. E aí por isso que ele vai falar da ascendência econômica do capital multinacional e associado. Esse é o título do segundo capítulo. Ele mostra, né, que, então, se no primeiro capítulo ele mostra a formação e estrutura da oligarquia agrária, da burguesia industrial, suas associações, desassociações e esse poder paralelo, no segundo ele vai analisar o capital estrangeiro no país. E aí, para ele, né, para o autor, a Segunda Guerra marca a supremacia política desse capital monopolista dos centros industriais e financeiros, né? Então, há uma supremacia dessas questões e aquele capital nacional, talvez mais predominante em Vargas, só consegue coexistir de forma associada. Esse capital multinacional, ou então por meio de empresas do Estado. E essa forma associada, né, ela tem, quem tem o papel central nas joint ventures são os capitais internacionais, bem como o controle acionário de empresas estatais, né? Fato que gera, então, um capitalismo brasileiro transnacional, oligopolista e subordinado aos centros de expansão internacional. E, obviamente, gerando concentração de capital, grandes indústrias e controle oligopolista do mercado. Se a gente for, talvez, observar a atualidade, né, acho que aqui a gente tem uma boa explicação, ou uma das explicações, inclusive para a nossa estrutura econômica atual, né, onde autores como, por exemplo, o professor Mário Salerno diz que, por mais que a gente tenha investido, o Brasil tenha investido na formação de grandes empresas nacionais, mesmo que elas tenham um comando interno em alguns setores, quando da cadeia global o comando não está na mão dessas empresas, ou seja, é capital internacional que comanda essas cadeias produtivas. Seguindo, o Dreyfus mostra, né, ele traz alguns números que para mim são bastante importantes e se trazidos a um paralelo com hoje, se é que isso é possível, se não é muita irresponsabilidade, né? Eu acho que são coisas interessantes de se ver. Uma pesquisa, então, realizada pelo Instituto de Ciências Sociais da URGS mostra que dos 83 grupos bilionários que existiam em 60, 54 eram multinacionais ou associados, né? Então, contra apenas 29 nacionais. Desses 55 grupos multibilionários, 46 eram multinacionais. Se vocês acessarem, né, ou já conhecem, talvez, o site Proprietários do Brasil e forem lá na relação dos 100 maiores grupos empresariais, ou dos 100 maiores grupos, não, dos 100 maiores proprietários em termos de Brasil hoje, e aí o site permite a gente dar uma olhada na estrutura de capital, na rede de capital, eles chamam, desses grupos, a gente vai ver que essa participação internacional nesses 100 grandes grupos, ela se mantém como hegemônica na grande maioria deles, né? Então, talvez não seja o acaso, né? A gente tem fatos da história que já mostravam isso. E ele vai trazer, depois, quem não conhece o livro, né? Quem conhece talvez tenha muito mais já para saber desse capítulo, mas quem não conhece, ele traz outras 8 tabelas que mostram que os grupos estrangeiros praticamente dominam todos os setores econômicos do país. Essa concentração industrial, então, ela é acompanhada por também concentração das posses de terra, né? 10,4% dos estabelecimentos tinham 79,9% da terra e também uma concentração no setor bancário, né? De novo, fazendo um paralelo, alguns relatórios trazem o Brasil como primeiro na concentração de terras, outros que eu acessei trazem o Brasil como segundo. Então, nós de novo temos esse paralelo. A concentração se dava pela formação de holdings internacionais, né, enquanto os grupos nacionais se mantinham nitidamente familiares. E aí ele mostra, né, a Atlantic Community Development Group, a dela, né, como uma amostra dessas holdings, dessas associações internacionais
que exerce forte pressão sobre os governos dos países onde opera, né? E que vai ser o primeiro grupo a dar sustentação acadêmica ao golpe. Segundo o autor, esses seriam os primeiros grupos que vai dar sustentação econômica ao golpe. Estaria assim o Estado Nacional Brasileiro, né, nitidamente cercado. O capital monopolista transnacional ganhou uma posição estratégica na economia brasileira, determinando o ritmo e a direção da industrialização e estipulando a forma de expansão capitalista nacional. Intelectuais orgânicos desse bloco oligopolista, sem liderança política, tentam contornar os canais políticos e administrativos tradicionais de agregação da demanda. Então, o jogo já não passa pelos canais tradicionais e a gente tem um forte cercamento do Estado, né, e o capital monopolista dando as cartas ou puxando, né, determinando o ritmo e a direção da industrialização. Se nós trouxermos também para a realidade de hoje, a gente vai ver, por exemplo, que alguns economistas que eu considero importantes, como o Beluso, por exemplo, falam da camisa de força em termos de Estado no que se relaciona à economia, né, que tem a ver um certo engessamento do que poderia ser a existência hoje também de um ou de vários poderes paralelos. No terceiro capítulo, seguindo o raciocínio, ele vai mostrar os atores que seriam atores do que seria praticamente essa estrutura política de poder de capital multinacional. Então ele começa a abrir um pouco quem são esses atores. E aí, dentre esses atores, ele traz o IBAD, né, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o Conselho Nacional das Classes Produtoras, a CONCLAP, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, né, e a Federação Americana de Comércio do Brasil. Para ele, esses foram os mais importantes focos de pressão política, aonde predominavam os interesses multinacionais e associados. E aí, entender a forma, eu acho, de atuação dessa estrutura que o autor traz e também comparar um pouquinho com a situação de hoje, para mim, né, pelo olhar de onde eu faço, né, mais da economia, da gestão, me parece extremamente importante. Por quê? Esse bloco multinacional, ele esvaziaria o regime populista, né, e levaria as suas reivindicações políticas através de três estruturas. Escritórios de consultoria técnico-empresariais, como a Consultec, Associação de Classes Empresariais, Fiesp, Ciesp, Conclap, e grupos de ação, sendo o mais importante o IBAD. Então, o poder de classe ele era internalizado no Estado sob a cobertura da racionalidade técnica, necessidade e perícia, todos eles com uma conotação neutra, é técnica, é neutro, né? E legitimado por grupos executivos e pelos escritórios de consultoria técnico-empresariais. Se a gente traçar um paralelo de hoje, né, a gente vive falando ou ouvindo a importância do superávit primário, o perigo da questão da taxa de juro, né? Então controla, aumenta a taxa de juro para baixar a inflação. Então parece um discurso da técnica, né? Que é um pouco o que ele traz aqui, que acontecia já naquela época, um discurso da técnica como se ele fosse neutro, né? Mas na sequência acho que vai dar para perceber que ele não é tão neutro assim. E só para trazer, né? E aí acho que a meia culpa também dos nossos bancos acadêmicos, né? Por exemplo, na economia nós tratamos muito disso como realmente superávit primário, importância e tal, mas temos vozes dissonantes, né? Vernengo, economista, por exemplo, ele propõe um déficit primário, né? Então, no site do Instituto vocês podem dar uma olhada e ver a questão dele. Mas o importante aqui é essa linha, né? De que, bom, é um discurso técnico, né, de uma racionalidade que precisa e que influencia o Estado. E ele vai mostrar alguns economistas, né, que então têm essa condição técnica, racional, e que ocupam cargos na administração pública e privada e trazem uma gestão bastante favorável aos interesses multinacionais. Então tem alguns nomes ali, vocês podem ler, não preciso ficar lendo para vocês. Ao mesmo tempo, a Escola Superior de Guerra é a principal instituição de doutrinação política pró-Estados Unidos. Então, se tem essa estrutura, essa questão da racionalidade técnica, né, lá
pelas 3 estruturas anteriores, também tem a Escola Superior de Guerra enquanto doutrinação política pró-Estados Unidos. E ele vai mostrar, né, que muitos militares, né, inclusive participavam da Escola Superior de Guerra, também eram acionistas de corporações privadas. Aí a gente não ficou trazendo aqui, mas ele tem relações de nome, documentos que mostram essa participação acionária, como por exemplo o general Euclides Oliveira Figueiredo, que participa enquanto acionista das indústrias químicas e farmacêuticas Schering. Então ele vai trazendo essas relações e mostra também que os oficiais dos Estados Unidos permanecem no quadro de diretores da Escola Superior de Guerra até 1960 e mesmo depois eles mantêm ligação com o corpo docente da escola pelo menos até 1970. Ele mostra também a atuação da Consultec e da CONCLAC, né? A Consultec faz o quê? Ela avalia pedidos de financiamentos do BNDE, na época BND, né? Ela dá pareceres para esse financiamento e também redige discursos públicos, né? E aí ele traz alguns integrantes da Consultec e a gente vai ver lá editores de economia do Estado de São Paulo, de O Globo, integrante do Fundo Monetário Internacional e o Gleicon de Paiva, que é do Vale do Rio Doce, conferencista da Escola Superior de Guerra e diretor de empresas multinacionais. Então, ele mostra, né, bem claramente qual é o perfil da Consultec. E essa Consultec dá pareceres e o caso Hanna, para ele, evidencia, né, um favorecimento da Consultec para essa organização, que faz um contrato de exploração de ferro, né, praticamente sem risco. Ela vai explorar o nosso ferro, na época, praticamente sem nenhum tipo de risco. E, em troca, em 1964, ela fornece caminhões para as tropas de Minas Gerais. Então, ele vai trazendo essas relações. A CONCLAP, para ele, né, a CONCLAP, o Conselho então das Classes Produtoras, atacava o comunismo e defendia a empresa privada, né, o capital estrangeiro e a estabilidade econômica. Né, algumas defesas feitas até hoje. Já a Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Indústrias Básicas, a importância dela era principalmente na captação de recursos financeiros. Ela era formada por 28 organizações que contribuíram financeiramente entre 62 e 64. Então, vejam que tem uma estrutura política, né, do poder do capital multinacional. Então, esse poder, ele tem um braço, né, ou ele vai ter uma ação fortemente política, que está lá no subtítulo do livro do autor. Ao mesmo tempo, a CIA também participa do golpe, né, de maneira indireta. Né? Na campanha eleitoral de 62, o IBAD, né, teria tido a participação de fundos, né, que vieram para utilizar, então, no interesse pró-capital multinacional e associado. E o IBAD cria 2 canais que vão ser muito utilizados para levar o golpe. A Ação Democrática Popular, que maneja campanhas eleitorais e lobby, e a Incrementadora de Vendas Promotion S.A., que disseminava as ideias políticas do IBAD, sendo o agente publicitário junto à rádio, jornais, enfim, a imprensa do país. No capítulo 4, então, ele vai mostrou a formação do populismo, essa estrutura paralela e as tensões. No capítulo 4, ele vai trabalhar a crise do populismo. Então, ele descreve claramente as demandas conflitantes entre interesses multinacionais e associados e a classe trabalhadora, né? E a percepção desse capital multinacional associado de uma conjuntura crítica no início da década de 60, que depois ele vai detalhar um pouquinho que percepção é essa. Em 60 termina o governo populista lá de JK e Jânio seria então o que ele denomina a última tentativa eleitoral civil do grande capital de compartilhar poder de Estado com o bloco populista. Então, acomodar a situação, né, óbvio, mantendo o seu poder, mas compartilhando com o bloco populista. A questão, né, como a gente viu já à tarde também, no evento da tarde, junto com Jânio se elege, né, não era vinculado, presidente e vice, se elege João Goulart do PTB.
Assim que assume, Jânio, assim que é eleito, Jânio recebe um documento com recomendações da CONCLAP, né, e ele, na composição do seu executivo, ele vai ter membros de grupos nacionais, a Consultec e a própria Escola Superior de Guerra. Ele tem o apoio dos fundadores da Escola Superior de Guerra e, ao mesmo tempo, ele herda uma economia enfraquecida, com vícios administrativos e uma inflação que estava se tornando incontrolável. Então, um cenário complicado. Tem-se também nessa época a questão da revogação dos atestados ideológicos, que muda então o perfil das lideranças sindicais, né, que também é um fato importante, porque o sindicato passa a ser percebido, né, por esse interesse oligopolista, multinacional e associado, como um fator de possível desorganização e não estabilidade para um governo empresarial. A gente tem em seguida, né, em agosto de 61, a renúncia de Jânio, que esperava ser reconduzido, vocês conhecem isso melhor do que eu, né? O que não acontece, não há esse apelo, não há essa recondução. E, inesperadamente, né, o autor coloca, inesperadamente, Jango, então, se torna presidente. E os interesses multinacionais e associados começam ou reforçam a articulação de um bloco civil-militar diante desse contexto. Forma-se um novo bloco de poder, classes trabalhadoras, urbanos, campesinato mobilizado, então, que tenta atingir o poder desse capital transnacional, e óbvio que as medidas do Jango agitam, né, os interesses multinacionais e associados. Medidas como, né, Dreyfus traz bastante detalhadamente algumas medidas, como a restrição de remessa de lucros multinacionais, o controle do capital estrangeiro, da sua atuação e da forma de divisão societária no Brasil, dentre outras questões. Então, todas contrárias, né, aos interesses multinacionais. Esses interesses, então, percebem, né, uma questão de greves públicas, privadas, e começa, então, toda uma questão que passa a ser vista como uma crise do populismo e da autoridade. As políticas redistributivas são rotuladas, então, por essa ideologia dominante como românticas, e o grande capital exige a estabilização da economia. E aí, de novo, o paralelo, eu acho, com hoje, ele é possível. Né? Então, tudo que é redistributivo é romântico, tem que cuidar com a questão da estabilidade econômica. E uma coisa que também eu acho que fala muito com o contexto atual, há uma incapacidade do sistema partidário em desviar esse descontentamento popular. Ninguém canaliza essas demandas, esse descontentamento popular. E se a gente for ver o momento, né, tá difícil também de canalizar, de entender, né, de talvez poder representar, se é que dá para assim dizer, os atuais também descontentamentos. Então, o sistema partidário tem essa incapacidade, né, e ele é percebido pelos intelectuais orgânicos como modernizante e conservadores. E aí tem um estudo que é chave nesse capítulo, que é o estudo do Assis Ribeiro, e que na fala também, à tarde, apareceu algumas questões. Esse estudo mostra o quê? Um esvaziamento do espectro político, uma tendência de votos na direção do PTB, né? Então tem toda aquela questão da pesquisa, de aprovação também do governo Jango que vocês trouxeram no outro evento. Se não no PTB, mais à esquerda, então uma tendência desses votos. A perda de controle do voto rural, que era extremamente importante, né? E o potencial dos votos dos analfabetos, que se viessem então a votar, eles tenderiam à questão da esquerda. Ora, isso tudo faz, né, com que o populismo passe de uma forma de manipulação, né, para uma forma, então, de expressão de demandas, né, uma forma de participação. Denote uma luta de classes. Né? Eu acho que não é à toa que o subtítulo tem lá ação política, poder e golpe de classe. Né? Então, dentro dessa tensão e de perda de espaço, as classes capitalistas, elas se unificam sobre uma liderança, que Dreyfus, inclusive, vai dizer que é o grande partido do capital oligopolista, do capital multinacional e associado, que seria o complexo IPES-IBAD. Esse seria o grande partido, então, desse capital.
E no capítulo 5 ele vai trabalhar justamente, né, como que essa elite, então, orgânica, via também a formação do IPES e IBAD, ela monta, né, uma organização para a ação, porque tem ação política, tem a briga pela hegemonia, né? Então, ele mostra que a formação do IPES e do IBAD, né, é central para entender a articulação do golpe civil-militar de 64. O Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, IPES, e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, IBAD, tinham por foco opor-se ao governo de Jango e às forças sociais que o apoiavam. Então, tem um direcionamento bem claro. Tinham nos seus quadros intelectuais orgânicos dos interesses multinacionais e associados, e o IPES coordenava uma sofisticada e multifacética campanha política, ideológica e militar, né, buscando manipular opiniões e a guerra psicológica. Eu já falei para o autor, então o IPES e o IBAD foram o verdadeiro partido político, né, desse capital multinacional, e ele divide a atuação deles, sendo que o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, enquanto uma unidade tática, mais da ação, né, que implementava atividades secretas e se expunha mais, e o IBAD enquanto um centro estratégico. Então, ele separa essas duas atuações. Por meio dessa elite orgânica, né, dentro do IPES, do IBAD, essa elite acaba infiltrando-se nos movimentos estudantis, operário, desmobiliza mobilizações camponesas e cria um forte esquema de lobby junto ao Congresso Nacional. Obviamente que tudo isso não tem semelhança nenhuma com a nossa realidade atual. A gente não percebe, né, esses fenômenos na atualidade do Brasil. Não tem lobby, não tem infiltração, não tem, né, uma disputa por apropriação de movimentos sociais, isso nada acontece. Então, realmente a gente tem uma ruptura da história. Não, né, tem uma continuidade ou de forma diferente, mas a gente percebe, eu percebo pelo menos essa relação. Coisas extremamente assim, para mim, me chocaram, né? Foi minha primeira leitura do livro, talvez quem estuda isso há mais tempo não ficaria chocado, mas o IPES teria grampeado 3.000 telefones só no Rio de Janeiro, né, para fazer um serviço de inteligência. Então, hoje, as formas de grampear não são via telefone, mas também tem formas, né, de acompanhamento. A articulação da direita entreguista em associações de classe não foi uma exclusividade brasileira, Dreyfus mostra isso, né? Na América Latina como um todo, ele mostra que isso acontece. Tem exemplo que eu vou pular, porque senão o tempo também vai se esgotar. Ao mesmo tempo, né, que tem o IPES e o IBAD, o governo dos Estados Unidos também garante seu apoio ao golpe, né? O coronel Vernon Walters, eficiente homem de informação que se tornaria mais tarde vice-diretor da CIA, né, escreve Dreyfus, voltava da Itália em direção ao Brasil, para ostensivamente tornar-se adido militar. Foi informado de que o presidente Kennedy não se oporia à deposição do governo de João Goulart, se fosse substituído por um estável governo anticomunista que ficasse ao lado do mundo livre ocidental. Né? Então, tem também o apoio dos Estados Unidos. Eu acho interessante, e na leitura isso é muito interessante, ele traz quem são os integrantes, né? E aí a gente consegue ver uma série de relações. Quem são os integrantes do IPES, né? Que corporações eles representam? Eu não trouxe o nome dos integrantes para não ficar muito longo, mas eles representam corporações como a ESSO, a Souza Cruz, o Unibanco, a Mesbla, a Texaco, a Shell, IBM, né, Estado de São Paulo e assim por diante, né? Então, de forma a ilustrar a estrutura de ação do IPES também, ele mostra como que eles se organizavam, né? E aí a gente vê como é uma estrutura realmente pensada para a questão estratégia e de ação, né, de ação política. Então, eles tinham um grupo de levantamento de conjuntura, eles tinham um grupo de assessoria parlamentar, um grupo de opinião pública, um grupo editorial, né, de publicações e um grupo de estudo e doutrina. Então, essa era a estrutura organizacional do IPES. Quanto ao financiamento do IPES, né, Dreyfus mostra que
Ele relata jantares com empresários que vêm, então, arrecadar fundos, Caixa 2, utilizado para financiar ações secretas no Congresso e nas Forças Armadas, também nos sindicatos e movimento estudantil, bem como o uso de agências de propaganda na lavagem de dinheiro. Também nada semelhante ao que a gente tem percebido. Também o investimento de corporações estrangeiras, né? 297 corporações dos Estados Unidos e 101 provenientes de outros países, né? Canalizam recursos para o IBAD. Né? E a CIA também, Dreyfus mostra, também canaliza recursos para o IBAD. Então, o que ele traz até aqui, o que o autor traz até aqui, né? Permite dizer que com o IPES, uma organização político-militar, a elite orgânica dos interesses multinacionais e associados alcançava, né, na análise de Gramsci, o que se chama da fase mais genuinamente política, quando ideologias previamente desenvolvidas se tornam partido. Né? Então, Dreyfus ele faz essa analogia a partir de Gramsci. Assim, né, no complexo IPES-IBAD, a elite orgânica se constituía em um aparelho de classe, capaz de ações estrategicamente planejadas e manobras táticas, opondo seu organizado poder de classe contra o Estado e a incipiente militância trabalhadora. Foram muitas as atividades políticas e militares desse bloco, né, geralmente controvertidas e mantidas em segredo, que levaram à desestabilização do sistema político brasileiro e que são analisadas, então, nos capítulos que seguem, que o professor Fajon vai trabalhar. Essa desestabilização que vai culminar com coisas que ele vem trabalhando agora nos próximos capítulos.